senhor interpreta a força do cristianismo na evolução democrática recente do povo brasileiro? Veja bem, esse é um tema pouco estudado, porque apesar de ser um país de grande influência histórica do catolicismo, um dos países mais populosos do mundo, onde o catolicismo exerceu uma influência formadora mesmo da cultura do país, aqui a Igreja Católica optou por não formar um partido democrata cristão, como ocorreu, por exemplo, na Itália ou no Chile. Então, não existindo partidos católicos que se apresentem nas disputas políticas claramente com esse nome, muitas vezes se interpreta que o catolicismo brasileiro, o cristianismo brasileiro, não tem uma influência importante na política. Na verdade, isso é um grande erro, porque a Igreja Católica optou por não formar um partido, mas exercer uma influência difusa e generalizada sobre a sociedade brasileira e sobre as instituições brasileiras. E seria interessante, inclusive, identificar como a Igreja Católica Brasileira, na sua vertente progressista, contribuiu decisivamente para formar agendas centrais da democracia brasileira contemporânea. Por exemplo, a construção de uma consciência nacional sobre os direitos humanos deve muito ao trabalho das comissões de Justiça e Paz formadas pela Igreja Católica durante o regime militar, que cumpriram um papel muito importante na luta pelo restabelecimento dos direitos humanos. Até hoje, são os trabalhos pastorais da Igreja, inclusive as pastorais carcerárias, que exercem uma pressão permanente pelos direitos humanos dos presos no Brasil, dos presos comuns. Então, a construção de uma sensibilidade democrática ao tema dos direitos humanos contou com grandes lideranças religiosas, com um trabalho persistente das estruturas da Igreja, enfatizando, então, a dignidade irredutível de todo ser humano. Uma outra agenda moderna da democracia brasileira, que é a agenda da reforma agrária, também teve uma contribuição decisiva da Igreja. Ela foi importante no pré-64, a Igreja exerceu, principalmente no Nordeste, uma influência formadora em ligas, em trabalhos de sindicatos rurais, em programas de alfabetização do homem pobre do campo, na própria demanda nacional de reforma agrária, ajudando a legitimar esta bandeira, os setores progressistas da Igreja, mas principalmente no pós-64, através da ação da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, a Igreja criou uma rede nacional de organização vinculada à luta pelos direitos do trabalhador do campo e à luta pela reforma agrária. O próprio movimento dos trabalhadores sem terra surgiu em grande medida dessa rede formada pela CPT. Foi então nessa agenda relativa aos direitos do homem do campo e à reforma agrária, a Igreja Católica Brasileira, do seu setor progressista, teve um papel muito importante. Eu penso também que a consciência dos direitos dos índios, a agenda dos direitos dos índios na democracia brasileira, teve uma participação decisiva da Igreja Católica, que formou nos anos 70 o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, fazendo autocrítica do seu trabalho tradicional de catequese, indo ao encontro das modernas teorias da antropologia, entendendo a cultura do outro e formando então uma nova sensibilidade de respeito à cultura dos indígenas. Então, nós temos grandes lideranças indígenas, grandes lideranças católicas, aliás, como Dom Tomás Balduino, por exemplo, que tiveram e têm um papel muito importante na luta pela preservação dos direitos dos índios, no respeito à sua cultura própria e na demarcação dos territórios indígenas, que até hoje é um forte contencioso, principalmente na região amazônica do país. Nós podemos dizer que a Igreja Católica Brasileira
foi formando uma cultura democrática em contato com teólogos franceses. Foi muito importante o diálogo do clero brasileiro, do alto clero brasileiro, inclusive de Dom Helder Câmara, com dois grandes pensadores democráticos e progressistas franceses, o Jacques Maritain e Emmanuel Mounier. Já na década de 50, respirando esse clima democrático, de respeito, de interação à democracia, nós temos a formação da CNBB, com a liderança de Dom Helder Câmara, e o início de um conjunto de trabalhos das ações operárias no meio estudantil, no meio operário, no meio dos trabalhadores rurais, no meio dos camponeses, formando então uma vasta rede associativa, comunitarista, que prossegue até hoje, como por exemplo no trabalho da Caritas, no trabalho das SEBs, no trabalho das pastorais, que são um fermento organizativo do povo brasileiro, alentando as suas tradições comunitaristas, impulsionando novas formas de associativismo. É muito interessante, por exemplo, que uma pesquisa recém-conduzida para o ano de 2003, coordenada pelo professor Leonardo Avritzer, para a cidade de São Paulo, enfim, a maior cidade do país, ela identificou que o ethos associativo principal vem das comunidades religiosas, mostrando então que mesmo numa cidade tão moderna como São Paulo, uma cidade tão marcada pela presença do mercado, a princípio hostil às visões comunitaristas da igreja, mesmo em São Paulo, o ethos religioso tem sido fundamental para a formação do trabalho associativo, das dimensões associativas e comunitaristas. As estatísticas realizadas nos anos 1980 e que identificavam a permanência dessas estruturas também nos anos 90, chegaram a identificar no Brasil 70 mil comunidades eclesiais de base formadas em todo o território nacional, uma pesquisa conduzida pelo ISER, Instituto que faz estudos religiosos, e apesar de ter havido uma mudança de orientação na Igreja Católica dos últimos papas, essa rede organizada pelos teólogos da libertação, em grande medida, permanece como uma rede atuante, uma rede que forma, então, ativistas dos movimentos sociais. Alguns estudiosos as chamam, inclusive, de incubadoras de movimentos sociais, na medida que vinculam fé e política de um modo libertário. Na força do teu carinho, esperemos nos salvar, na terra como no céu, no sertão como no mar, nas serras ou na planura, esperamos nos salvar, estando sempre à altura dos teus caminhos de dar. Reparte entre nós, Senhor, diante do teu altar, a justiça e a riqueza.